E aí, galerinha do Conecta Micro, bem-vindos ao Microbiologia for Dummies. Hoje nós vamos falar sobre corpinhos bacterianos. Lembra que eu falei que as bactérias são formadas por uma célulazinha só? Ou seja, são unicelulares? E vocês concordam que a parte mais superficial dessa célula bacteriana deve ser mais resistente do que as nossas células? Porque pensa, a gente tem a pele para proteger todo o nosso corpo pluricelular. As bactérias não, as bactérias é formada por uma célulazinha só, então elas precisam de uma proteção a mais, de uma pele em volta do corpinho dela, ou seja, em volta dessa célula. E essa pele a gente chama de parede celular. E é essa estrutura que vai dar o formato da bactéria. As bactérias podem ter 6 corpinhos diferentes, ou seja, 6 formatos diferentes. Vou chegar mais perto para mostrar os meus negocinhos que eu fiz. Ó, as bactérias podem ser bolinhas, e a gente chama isso de coco. A gente pode encontrar bactérias que são assim, ó, tipo um bastão, a gente chama de bacilo. A gente pode encontrar bactérias que são espirilos, é como se fosse uma cobrinha tortinha. E essa estrutura é rígida. Por que isso é importante? Porque a gente tem as espiroquetas, que são essas doidas aqui, ó. Essas doidas. É como se fosse uma cobrinha onduladinha e elas são, ó, flexíveis. Além disso, a gente tem formas de transição, ou seja, a gente tem o cocobacilo, que é como se fosse um coco, só que ele é um pouco mais esticadinho. Ele não é uma bolinha perfeita, mas também não chega a ser um bacilo, entende? E a gente tem também o vibrião, que é o quê? Um bacilo corcunda. Então, a gente tem 6 tipos de corpinhos bacterianos. E esses corpinhos, eles podem se arranjar de formas diferentes. Por quê? Porque as bactérias são seres coletivos. Galera, as bactérias sabem viver em coletividade. E aí elas se organizam de formas diferentes, dependendo do seu tipo de corpinho e do tipo da espécie. Olha só, os cocos, eles podem formar filas, ou seja, fica uma bolinha do lado da outra. Assim como o bacilo, a gente também encontra um bacilo do ladinho do outro. A gente pode encontrar duplas, ou seja, diplococo, ou seja, 2 bolinhas juntas. Diplobacilo, 2 bacilos juntos. Os cocos, eles podem formar tétrades, ou seja, pensa em 4 bolinhas. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui. Formando o quê? Um quadrado, tétrade. Os cocos também fazem isso. Além disso, uma coisa muito legal que os cocos fazem, eles podem se arranjar em formato de caixa de uva. Pensa, um monte de bactéria, que cada célula é uma bolotinha e elas ficam todas arranjadas como se fosse um caixinho de uva. E a gente tem também o arranjo em paliçada. O que isso quer dizer? É quando tem vários bacilos e eles ficam igual um tijolinho assim, sabe? Um paralelo ao outro. A gente chama de arranjo em paliçada. Galera, o mundo microbiano tem várias características que são parecidas com o nosso. Doideira, né? Até o próximo vídeo.